Olá, boa noite. Boa noite. Prefeitos da região querem BRT para substituir metrô ABC. Governo do Estado e consórcio intermunicipal Grande ABC lançam cadastro único de auxílio moradia. Em nossos estúdios, vamos receber o líder do governo de São Caetano, o vereador Tite Campanella. Câmara de São Caetano recebe projeto para parcelar débitos. Julgamento do TSE da chapa Dilma Temer chega ao terceiro dia. Em Brasília, a aposta é de que Michel Temer saia vitorioso na decisão dos ministros. Envie mensagem pelo WhatsApp, anote aí, 942429397. Hoje é quinta-feira, dia 8 de junho, e o Grande ABC Notícias está começando. Abrimos o Grande ABC Notícias falando de São Caetano do Sul. Recebemos em nossos estúdios vereador Tite Campanella do PPS, líder do governo José Auríquio na Câmara. Tite, obrigado pela entrevista, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. E é muito bom estar aqui com vocês. Eu demorei muito para vir, né? Já veio bastante gente, eu sempre consegui adiar, mas hoje eu não consegui escapar. É um prazer estar aqui. Tite, qual a avaliação desses 6 meses de gestão da cidade? Olha, Amanda, foram 6 meses, estão sendo 6 meses muito difíceis. Nós estamos vivendo uma época de crise econômica, nós estamos pegando uma administração que infelizmente não teve transição, da administração passada para a administração atual. Então, o que salva um pouco é que a gente tem já uma experiência administrativa. O Auríquio foi prefeito já por 2 mandatos e a equipe já conhece um pouco da máquina, como é que as coisas funcionam. Porque se fosse uma equipe totalmente nova, a gente não tinha nem a senha dos computadores, para você ter uma ideia, quando a gente chegou na prefeitura. Se fosse uma equipe totalmente nova, a dificuldade seria muito maior. Isso nos ajudou um pouco, a experiência nos ajudou um pouco, tanto na prefeitura quanto na Câmara, para que a gente começasse a destrinchar as coisas. Mas os problemas são muito grandes, porque as aspirações e o que a população pede também são muito grandes. E do trabalho na Câmara, que nem toda a população consegue acompanhar, quais os projetos de relevância foram aprovados até agora? A gente tem, a princípio a gente está fazendo aqueles projetos que é para a cidade poder andar. Então, a renovação do abono, a renovação da Bolsa de Estudos, alguns projetos pontuais de alguns vereadores também que ajudam bastante a acertar as questões da cidade. A gente está mandando agora, a Prefeitura mandou agora, nós vamos discutir nos próximos dias, um programa de parcelamento de débitos. As dívidas que as pessoas e as empresas têm com o município vão ser negociadas em condições muito boas, mas ainda vai passar por discussões da Câmara, vai receber emendas, vai ser avaliado, vai ser estudado. Nós estamos, uma série de coisas, a gente está cobrando agora alguns impostos dos bancos. Bancos têm uma série de atividades em que eles não eram cobrados pelo ISS, que é o imposto municipal. E agora a gente está fazendo algumas ações para cobrar, desde o uso da maquininha, da maquininha de débito, de crédito, até as operações financeiras. Então a gente tem algumas coisas que a gente está fazendo e a Câmara tem sido uma parte extremamente importante da discussão. Nós temos hoje uma Câmara que foi muito renovada com relação ao mandato anterior. 13 dos 19 vereadores. Exatamente, mais de 60% são novos vereadores. E com algumas características interessantes. E você tem uma meninada, uma juventude com muita vontade de fazer diferença. Mas é aquela coisa, você às vezes chega lá, você se depara com dificuldades inerentes ao processo legislativo, ao processo político. E a gente tem tentado, com um pouquinho de experiência, já que eu fui vereador há 17 anos atrás e voltei agora, a gente tem tentado, com um pouquinho de experiência, encaminhar essas aspirações. Esse é o meu segundo mandato. Tite, é importante a gente pontuar aqui, e a gente pega muito aqui nessa questão, independentemente de ser situação, de ser oposição, até porque a gente defende, e no bate-papo político sempre é importante essa consciência. Nem a base aliada alienada,
e nem a oposição radical. Tem que ter um equilíbrio aí entre as forças. Uma gestão, por melhor que seja, não acerta 100% e nem pior por que seja, erra tudo. Sem dúvida. Mas de uma forma geral, para a população que está na ponta, independentemente de partido, de convicção política, a impressão que dá, e aí olhando as gestões como um todo, é o seguinte: olha, na época da campanha, o candidato a prefeito, a vereador, vem aqui e promete tudo. E depois de eleito, olha, falta orçamento para isso, falta orçamento para aquilo. Aí trazendo para o recorte de São Caetano, muito se falou na época a respeito do AEC. Olha, o próprio prefeito Aurico, na época quando candidato, disse que iria ampliar, queria manter. Para a população, qual a mensagem que pode ser dada nesse momento? Então se fala de enxugar, de cortar, de ajustar, mas em relação aos compromissos firmados em campanha. Quando a gente faz a campanha, a gente imagina que a gente vai pegar uma administração de um jeito. É muito difícil você prometer qualquer coisa na campanha, numa campanha eleitoral, que não seja trabalho, que não seja alternativas, que não seja ideias, que não seja pensar na cidade. O que você promete além disso é muito complicado. Então as promessas, elas, a princípio, elas são relativamente vagas. O que você vai fazer com relação ao sistema de bolsa de estudos? Bom, eu, por exemplo, eu defendo profundamente o sistema de bolsa de estudos, porque quem criou a primeira bolsa de estudos em São Caetano foi meu pai, quando meu pai foi prefeito. Tanto a Faculdade de Engenharia Mauá, por exemplo, meu pai que trouxe a Faculdade de Engenharia Mauá para São Caetano, que iniciou o processo de bolsas de estudos, assim como também a Faculdade de Medicina do ABC, que é colegiada das 3 cidades, Santo André, São Bernardo e São Caetano. E eu encontrei já durante a minha vida muita gente já adulta que fez amizade comigo porque, olha, Tito, eu estudei Química graças a uma bolsa que teu pai me deu. E eu acredito profundamente no sistema de bolsas de estudos, que você, através dela, você consegue mudar a vida das pessoas. Mas quando hoje você tem uma responsabilidade muito grande, por exemplo, quando meu pai era prefeito, estou falando na década de 50 e 60, ele não sofria nenhum por cento da fiscalização que um prefeito sofre hoje. Quando se diz essa fiscalização, Tribunal de Contas, Tribunal de Contas, Ministério Público, os órgãos do governo federal e do governo estadual, os quais você mantém convênio. Hoje o Campanella, o Macei, o Braido, o próprio Tortorello, que é mais recente, mais contemporâneo, não seriam os prefeitos que eles foram. Hoje você tem um processo que te engessa profundamente, mas por outro lado é muito bom para fins de controle do dinheiro público, que é muito difícil você fazer alguma coisa fora daquilo que está... Por exemplo, você tem que fazer uma licitação para comprar determinado bem, vamos dizer, cartucho de tinta para impressora. Existe um sistema no Tribunal de Contas chamado Aldesp. Esse sistema está online ligado no computador da prefeitura. Então, quando você abre um processo, a primeira coisa que você faz para comprar é uma cotação de preços. Eu não sei quanto custa um cartucho de tinta naquela impressora, então eu peço para o mercado me informar por que preço eles vendem aquela quantidade. Desde essa cotação de preço, que seria um papel que eu juntaria numa pasta para iniciar um processo, eu já tenho que mandar uma cópia disso eletronicamente para o Tribunal de Contas, através desse sistema Aldesp. E tudo que eu for fazendo, desde que eu começo a cotação, até a publicação dos editais, tomada de preço, a concorrência, tudo vai sendo auditado pelo Tribunal de Contas online. Até a emissão do empenho a liquidação, da liquidação ao pagamento, até a finalização disso tudo. Então é muito difícil. Então hoje você tem um controle muito rígido, você não faz o que você quer com o dinheiro nem com o orçamento. Você tem também as verbas que já são carimbadas, 15% para a educação, 25% da educação, 15% da saúde. Então quando você chega e a administração não está redonda, financeiramente falando, você vai enfrentar essas dificuldades e frustrar o eleitorado. Principalmente nesses casos em que você tem, por exemplo, que cortar uma bolsa de estudos, que você tem que cortar um abono para um professor, e são as frustrações que a gente encontra, e também do nosso próprio trabalho como vereador, de querer ampliar um pouco o leque de serviços, ampliar o leque de benefícios sociais. Mas a gente, do mesmo jeito que a gente foi para a rua e pediu voto, e já foi feita também em administrações em que a arrecadação crescia, não ao contrário dessa que diminui, a gente volta para a rua e a gente presta contas e a gente dá satisfação. E a verba da APAE, que gerou muita polêmica, segundo o Jorge Salgado, teve uma decisão judicial e a prefeitura não fez esse repasse. E por que ela não fez? Olha, eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito do Jorge. O Jorge é meu amigo pessoal, eu gosto muito dele. Agora, da mesma forma que você tem que tomar cuidado com o dinheiro que você paga para transbraçal, você também tem que ter cuidado com o dinheiro que você paga para APAE.
É um convênio que a APAI tem com o governo federal. Na área da saúde são 2 convênios. Um com o governo federal de R$140 mil, se eu não me engano, e outro com o município de 42 mil. Mas especificamente esse federal, o governo federal manda para São Caetano e São Caetano repassa para o Jorge. Isso. Todo o dinheiro que sai do cofre da prefeitura tem que ser auditado. Eu não posso, estou falando como vereador, estou falando como se fosse da administração, mas eu sou vereador, mas o que eu conheço um pouquinho é isso. Tudo tem que ser auditado, eu não posso simplesmente pegar o dinheiro que chega e pagar. Eu preciso saber quem foi atendido, como foi atendido, quais os serviços foram prestados. Especificamente nesse caso, eu acho que é fisioterapia. E é o SER 2, eu acho, dele. Mas o próprio governo federal também, para liberar a verba, ele não tem que ter em mãos toda a prestação de contas Não necessariamente. A gente tem que preparar isso daí e, eventualmente, a gente informa para eles também. Quando veio a decisão da juíza, a decisão liminar, para a gente fazer, para a prefeitura fazer o pagamento... 48 horas. Para nós, é até mais tranquilo, porque para nós, se tem uma decisão judicial, olha, paga. Ótimo, então se amanhã o Tribunal de Contas... houve um outro impasse, Tite. O Jorge disse que a prefeitura cumpriu, mas cumpriu em partes, não pagou a integralidade da decisão judicial. Parece que uma parte está para ser paga porque está dentro do prazo. Aí foi a alegação da prefeitura, dizendo que o que ficou em aberto teria sido aí o que está em vigor e que até o final desse mês vai ser completo o pagamento. Mas para a administração é até bom que venha a decisão judicial, a gente até às vezes recomenda que você... Porque vindo uma decisão do juiz, você tem como se defender perante o Tribunal de Contas. Por que vocês pagaram a APAI sem auditar? Porque veio uma decisão judicial e eu paguei. Então, para nós é até melhor. Mas óbvio que o interesse é que os convênios existem convênios na área da educação, na área da saúde, que a gente tem todo o interesse de forma transparente, como vocês... É que nesse momento o presidente da APAI é o Jorge Salgado, foi vereador, foi candidato a vice. Do jeito que foi falado, e o Jorge falou isso em várias oportunidades, inclusive aqui, parecia que era uma questão de perseguição política, porque se a verba é carimbada, o governo liberou, a Secretaria Estadual da Saúde também deu ok, a prefeitura não tem que tirar do orçamento diretamente, é fazer o repasse, porque esse repasse não tinha sido feito. Na verdade, esse foi o questionamento. Repasse, né? O dinheiro é da APAI. A gente tem que saber de que forma que a gente pode fazer isso, então foi feito essa... E, obviamente, independentemente de quem é o presidente da APAI, no caso ele é meu amigo, mas independentemente de quem seja, a APAI não tem que passar por nenhum tipo de pressão política. Não tem nenhuma intenção da prefeitura não dar sequência ao trabalho ou parceria com a APAI. Volta àquilo que eu falei inicialmente. Hoje, para você fazer qualquer pagamento, qualquer ordenador de despesa, prefeito ou secretário, tem medo de fazer um pagamento inapropriado, porque você corre o risco de ficar inelegível, de responder processo, uma série de coisas que podem acarretar na carreira desse profissional. Tite, explica pra gente um pouquinho qual é o papel do líder do governo. Na verdade, a gente trata dentro do processo legislativo da Câmara do que acontece em plenário, da aprovação dos projetos enviados pela administração e da avaliação dos projetos dos vereadores. Eu não posso, por exemplo, ter um projeto que vai criar problemas para a administração, em termos de, primeiro, que seja ilegal ou inconstitucional, que é a função da Comissão de Justiça e Redação, e outro que crie despesas, que é a função da Comissão de Finanças e Orçamento. Então, nosso trabalho é fazer essa interligação entre os vereadores para que a gente tenha um processo legislativo tranquilo. A gente tem também os projetos do prefeito que seguem para análise dos nossos colegas, e a gente trabalha quando se discutem emendas, quando se discutem alterações dos processos. A gente costuma dizer, brincando, Tite, e na prática é mais ou menos assim, que o vereador é o para-choque da classe política. É verdade. O deputado faz alguma coisa errada, quem paga é o vereador, porque a população sabe onde você mora, o seu telefone, te encontra na feira. É o líder do governo, dentro da Câmara, é o para-choque do prefeito em relação aos outros vereadores? A princípio, sim, porque você acha que o sucesso daquele projeto, ele é mais responsabilidade sua, né? Você acaba se cobrando mais por causa disso. Mas até então, a gente tem tido uma colaboração muito grande dos demais vereadores, dos colegas vereadores. Estamos tendo uma colaboração muito grande dentro do processo legislativo pelo presidente da Câmara, pelo Pio Mielo, que tem sido muito solidário ao meu trabalho, e pelos demais vereadores todos. Não tem essa coisa mais de G9 e G10, viu? A gente tem G19. Então, isso até nós íamos perguntar, porque falando em vereadores, existe ainda o G9, o G10, agora realmente é o G19? Olha, eu quero fazer vou voltar um pouquinho no tempo. A gente teve uma administração, a administração do prefeito Paulo Pinheiro, em que houve um afastamento muito grande da classe política do prefeito Auríquio. Apesar de todas as coisas que aconteceram, houve um afastamento.
houve uma situação em que o pessoal desse grupo político, ele buscava frequentemente ações na justiça para impugnar a candidatura do Auríquio ou impugnar depois a vitória do Auríquio. Isso foi criando aquela coisa, você ia conversar com o vereador, ele fala, puxa vida, mas vai ser julgado. Às vezes não tinha julgamento nenhum para acontecer. Ah, mas vai ser julgado no TRE, vai ser julgado aqui, vai ser julgado ali, e não tinha nada. Então acabou acontecendo de ocorrer um afastamento. Esse afastamento acabou provocando, e os ânimos acirrados da campanha, que foi uma campanha apertada para todos os lados, tivemos acho que 5 candidatos, né, então foi uma campanha muito difícil, acabou provocando que as pessoas um pouco inseguras se dividissem em 2 grupos. Mas a partir do momento em que isso se encerrou, que foi a eleição do Pio, os vereadores seguem juntos. Não tem, eu acho uma coisa, e sempre falei isso para eles, eu fui vereador há 17 anos atrás e sou vereador agora novamente. Vereador tem que ser amigo de vereador. Você tem que ter oposição. A oposição nos provoca a ser melhores. Né? Você não pode ter uma unanimidade burra, você não pode ficar, não, está tudo muito bom, cidade linda, cidade maravilhosa, não temos dinheiro. Não... Você, como vereador, governista, líder do governo, faz críticas e leva apontamentos ao prefeito Auríquio? Não só eu, vários vereadores fazem isso. Cada um tem um ponto de vista diferente. Eu tenho uma visão, por exemplo, com relação a bolsas de estudos, outro vereador tem outro tipo de visão, outro acha que tem que haver um financiamento privado das bolsas. Essa que o sistema... né? Exatamente, e a gente discute isso e a gente tenta. Agora, é claro, nós temos que. O segredo da democracia é exatamente isso, a gente tem que buscar um denominador comum. A democracia não é o melhor sistema que tem, é o melhor que existe. Né? Se inventarem, é o que temos. Se inventarem outro melhor, a gente vai atrás, mas pelo menos hoje todo mundo pode participar. Né? Tá. E importante aqui, antes da Amanda dar sequência aos questionamentos, Tite, tem várias pessoas, e aí é aquilo na ponta, é do dia a dia, porque pela rede social tem muita coisa boa, tem meias verdades, tem muitas mentiras, e nada mais oportuno do que um momento como esse para esclarecer os pontos. E aqui reiterando, o Grande ABC Notícias, a TV Grande ABC, sempre democráticos, plurais, no intuito de ouvir todos os lados. E você que está em casa aí na telinha ou na telona, tira suas conclusões. Mande mensagens aqui pra gente, TV Grande ABC, o seu canal regional no Facebook. E que nós estamos aqui... Isso, atualizando. Em relação, muito também se comentou logo no começo do governo, Tite, da demissão dos profissionais ligados à Fundação ABC. E principalmente depois, porque uma parte foi ressarcida, recebeu as indenizações responsáveis, outros ainda não receberam. Essa situação já foi encaminhada? Ela está sendo solucionada. Tem que deixar 2 coisas muito claras aí. A Faculdade de Medicina da ABC, a Fundação Faculdade de Medicina da ABC, é uma instituição que foi criada, como eu citei agora há pouco tempo atrás, por 3 prefeitos, Anacleto Campanella de São Caetano, Lauro Gomes de São Bernardo e Fioravante de São Paulo de Santo André. E naquela época que eles criaram, era muito difícil você trazer médicos aqui para a região. Então eles criaram essa faculdade, essa fundação, que é uma fundação, com o objetivo de formar médicos aqui para a nossa região. De alguns anos para cá, você tinha um problema na saúde. Médico que era concursado, você imagina um médico trabalhando há 10, 15, 20 anos, depois ele se estabeleceu, tem um consultório, você não conseguia fazer esse médico fazer um plantão no carnaval. É muito difícil. E você só podia contratar através de concurso público. Então surgiu a ideia da gente fazer uma terceirização através da Fundação Faculdade de Medicina. Então ela vinha, colocava os médicos e tal. Isso, o modelo deu tão certo, começou aqui em São Caetano, que se espalhou para várias cidades do estado de São Paulo. Então o que acabou acontecendo? No tempo que nós tínhamos o contrato, que o prefeito Auríquio tinha um contrato com a Fundação, era feito todo mês um depósito para prevenir as indenizações. Então você vinha uma fatura da Faculdade de Medicina. Hoje, esse mês aqui, nós pagamos 100 mil reais para médicos. Nós depositávamos 120 mil. E fazia com esses 20 mil um fundo para indenização, quando eventualmente eles forem demitidos, para a gente não ter que fazer um desembolso maior pela prefeitura. Nos últimos 4 anos, infelizmente, nós tivemos médicos contratados pela Faculdade de Medicina recebendo 40 mil reais por mês, 50 mil reais por mês, com indenizações monstruosas. Essas indenizações não foram pagas e nem serão pagas, porque não tem cabimento, isso é uma coisa, não se justifica tudo isso daí. Quando o prefeito Auríquio então entrou para fazer, e precisou fazer esse ajuste, porque você tinha muita gente empregada, e demitiu esses funcionários da Faculdade de Medicina, o dinheiro que tinha para esse fundo não se encontrava mais lá disponível.
foi utilizado para pagar outras coisas ou foi utilizado para pagar o contrato que tinha, então esse dinheiro do fundo não existia mais. Isso acarretou nesse problema das indenizações. E os servidores públicos terão reajustes esse ano? Olha, está sendo discutido uma solução regional para isso. Todas as cidades do Grande ABC, as 7 cidades estão passando uma dificuldade muito grande, não é exclusividade nossa. São Caetano do Sul ainda tem algumas condições melhores, mas todo mundo está passando necessidade. Está sendo discutido de forma colegiada, através do consórcio, os 7 prefeitos estão conversando, nós temos conversado com o sindicato também, estamos tentando buscar uma solução. Os reajustes hoje são bem... Uma audiência pública recente, o secretário da Fazenda Jefferson Costa esteve na sessão e na oportunidade disse que poderia discutir outros assuntos, mas que o reajuste estava fora de cogitação por conta do cenário econômico da cidade. A princípio, sim. E os outros itens, tem algum que está mais encaminhado dessa negociação, Tite, com o sindicato? É uma negociação que cabe à prefeitura, porque diz que tem uma mesa de negociação nesse momento em andamento. Exato. E aí só pegar o gancho, porque hoje à tarde também, comecinho da noite, teve uma manifestação na Câmara de São Caetano, o pessoal das PESCs, falando em relação ao dissídio, que não foi pago o dissídio. Tem previsão de quando o dissídio vai ser pago? Não. Inclusive nós temos imagens, foi agora há pouco ali em frente sim. à Câmara de São Caetano. Pois não, Tite. Essas negociações estão sendo feitas com o sindicato. Apesar das PESCs serem nossos amigos, a PUESP também, pessoal, os nossos amigos, mas legalmente quem pode conversar com a gente sobre reajuste salarial, sobre os benefícios do funcionalismo dos servidores públicos é o sindicato da categoria e a gente está conversando com eles. Não é fácil, não é uma negociação fácil, o sindicato bate duro também na administração, é o papel deles. E a gente tem que buscar aí um quociente justo para todo mundo. O prefeito Auríquio disse ontem que, como integrante do PSDB, defende que o partido deixe a base de apoio do governo Temer. Qual a sua avaliação sobre isso? Sobre deixar a base do governo ou sobre a opinião dele? Dos dois. As duas coisas. Não, eu vou falar sobre deixar a base do governo. Eu temo muito hoje você ter uma ruptura institucional com o presidente, se o presidente Temer precisar sair. Eu me preocupo sobremaneira sobre algumas coisas que estão acontecendo no Brasil ultimamente. Não que eu tenha nenhum tipo de predileção pelo Temer, mas eu acho que para o Brasil poder, um país tão rico, com uma população tão boa como a gente tem patinado muito economicamente e isso vai ser mais um atraso que nós vamos absorver. Existe hoje no Brasil, acontecem algumas coisas hoje no Brasil que me preocupam um pouco. Essa supervalorização do judiciário na briga política, né, com o procurador-geral, ministros do STF, não só fazendo o papel deles, extrapolando um pouquinho além das suas sandálias. A gente vê algumas coisas acontecendo, por exemplo, a delação da JBS é uma coisa muito engraçada. Você delata e você vai morar em Nova York. A delação da Odebrecht, você demora 2 anos para fazer uma delação e continua preso. Então são situações, teve outro diretor da Petrobras também, da Petrobras Distribuidora também, que também delatou todo mundo e a condenação dele foi prisão domiciliar. Então não sei, não é tão transparente. A própria delação da JBS, o advogado que fez essa delação da JBS era assessor do procurador-geral do Rodrigo Janot há 3 meses atrás. Então ele conduziu essa delação e agora está todo mundo morando em Nova York. Existe problema. Quinta Avenida. Que ainda quem foi condenado à prisão domiciliar ainda não cumpre corretamente, né? Então, a prisão, então... E essa questão, nem tornozeleira eletrônica nem usando. isso. Então essa questão da JBS principalmente eu fico um pouco surpreso, que parece mais um flagrante armado do que uma delação premiada. Aquela gravação, o povo desacreditado. Aquela gravação do jeito que foi feita do rapaz lá da JBS com o presidente Temer. De uma forma clandestina. E até a forma como ela foi feita, como foi feita a divulgação, né? A Rede Globo chamando durante o dia todo, caso, que é uma coisa absurda. Carece não só de um tema de uma reforma política para valer, mas não parece uma delação premiada, parece um presente premiado. Exato. A dupla caipira dos Batista, o Wesley e o Joesley, vem
arrebenta com o mercado financeiro, com a especulação que fizeram, tiram capitais do Brasil, lucram com isso, colocam em risco milhares de trabalhadores de toda a rede. Até o apresentador da Atena chegou a falar assim, eu não consumo mais o que é da JBS. Então ele está não é diretas, é dieta já, porque tudo é do grupo deles, é chinelo, é presunto, é mortadela, tudo é deles. Então esse conceito, o Instituto da Delação Premiada, não ficou prostituído no Brasil hoje? Porque não parece um perdão. Uma coisa é você ser condenado a 100 anos, faz delação e paga 50. Condenado a 30, faz a delação, paga 15. No caso dele, ele saiu livre e leve e solto. Não, tem uma multa, mas seria uma multa ou seria uma fiança, Tite? Não, a multa que ele pagou, ele ganhou na variação cambial da aplicação que ele fez, sabendo que ia ter... Fora o que recebeu do BNDES. Exatamente. Ou seria uma fiança, né? É um outro nome que se dá. Mas você citou uma coisa muito interessante, a gente podia falar, eu tenho sérias divergências com relação a tudo que está acontecendo, mesmo porque hoje toda a culpa e toda a surra é dada na classe política, e você esquece hoje, por exemplo, do judiciário. O judiciário tem salários astronômicos, que não sofrem nenhum tipo de fiscalização. Outro dia eu brinquei na Câmara que se você for no fórum, tem gente ganhando salário lá, somando os 19 vereadores de São Caetano, dá salário de um juiz. Quando é que vem a CPI das togas? Não sei, acho que nunca. É difícil, porque é uma coisa... Então, porque hoje eles parecem que têm licença para matar, né? Eles têm licença para prender, têm licença para soltar, para suspeitar, para denunciar, tem licença para tudo. Mas eu queria falar de outra coisa, muito interessante que você falou. É a reforma política. O Congresso Nacional se alienou dessa questão da reforma política. Enquanto a gente não fizer a verdadeira reforma política, o país não vai andar. Qual é o ponto-chave na sua avaliação da reforma política? Voto distrital. Voto distrital. Voto distrital puro. Voto distrital puro. É campanha de vereador. Você pega aqui em São Caetano, por exemplo, você tem uma grande quantidade de candidatos, em torno de 350, para uma população de 150 mil habitantes, 136 mil eleitores, que eu acho muito alto. Segundo alguns críticos, é você estabelecer qual o limite do distrito, né? Não tem problema nenhum, é só você sentar e fazer a distribuição. Você pega um geógrafo, você pega um técnico, você pega um engenheiro, você consegue distribuir mais ou menos de acordo com a população e você vai disputar a eleição naquele teu pedaço. Então, por exemplo, no Grande ABC, imaginamos que o Grande ABC seja um distrito, você só vai fazer campanha aqui no Grande ABC. É uma campanha mais barata, é uma campanha que você está ligado à tua população e você vai disputar, um candidato por partido. Então você vai disputar com os candidatos dos outros partidos, você vai poder ter um contato melhor com a população. Do jeito que é hoje, o Braido uma vez contou para mim, eu perguntei, falou, olha, é tão difícil ser deputado? Ele falou, não, é fácil ser deputado. Você pega o carro, enche o porta-mala de dinheiro e pega uma estrada. Pega a Dutra, então você para em Guarulhos, você para em São José dos Campos, você para em Taubaté, até Aparecida, você vai embora até Cruzeiro, e você vai parando na cidade e vai comprando apoio. Eu falei, mas custa caro. Ele falou, você me perguntou se era difícil, estou falando mas é caro. Então é isso, e depois na outra eleição ele não volta mais para a Dutra, ele pega em Anguera e vai fazendo a mesma coisa. Então hoje o deputado está muito distante da população. Baseado nisso que você está falando agora, como fazer com que a população volte a acreditar e a confiar na classe política? Olha, é muito difícil. Baseado no que você mesmo falou, né? Então, como resgatar essa confiança? Na verdade, a gente tem que incentivar que mais e mais pessoas venham para a política. Eu faço uma brincadeira, já falei isso várias vezes. Hoje você pega um filho no colo, eu tenho 5 filhos, então eu sei bem o que é isso. Você deseja tudo de bom para eles. Você deseja que ele seja médico, advogado, juiz. Nunca político. Ninguém olha para um bebê no colo e fala, isso aqui vai dar um belo vereador. E nem jornalista. Nem jornalista. Eu tenho uma filha jornalista. Então você tem que trazer gente boa para a política. E quando eu digo gente boa, é gente que vem com valores e princípios bons. Gente que vem de família, gente que vem estruturada, gente que vem preparada. A juventude é a salvação? Não, sempre é. A juventude você tem 2 questões, né? É a salvação. Você tem que pegar essa turma nova, mas você não pode abrir mão da experiência. Desde que não mande nudes por aí, né? Ah, sim, sem dúvida. Mas você não pode perder a experiência. Eu tenho tentado fazer essa troca, principalmente com os vereadores jovens. Como eu disse, a gente tem uma Câmara muito renovada, mas falta a eles muita experiência. E a gente tenta fazer essa composição. Mas o mais importante, são meninos de São Caetano, gostam da cidade,
estão com muita vontade, são profissionais assim, que se deram bem na vida deles, formados, inteligentes e com muita vontade de trabalhar pela cidade. Então acho que eles têm um futuro bem bacana. Agora, cada vez precisa vir mais gente boa para fazer política. Agora, outro ponto, Tite, importante. Muita gente fala, primeiro, falou de dívida. Qual foi a dívida deixada pela gestão do Paulo Pinheiro ou atual governo? 170 milhões, mais 42 que ainda estão em julgamento. O que quer dizer que estão em julgamento? As pessoas ainda estão comprovando que deve. Porque aconteceu uma coisa muito ruim em termos de contabilidade pública, que é praticamente um crime. Muitos documentos foram anulados, muitos empenhos, que é o documento, quando eu faço uma compra, eu tenho que fazer um empenho para tirar o dinheiro, a minha verba do orçamento e deixar disponível para pagamento. Projetar aquela verba para fazer o custeio. E esses empenhos, eles são online com o Tribunal de Contas também. Então, naquele empenho eu vou fazer uma obra de R$1 milhão, eu tenho um empenho de R$1 milhão e eu vou liquidando ele aos poucos e vou fazendo os pagamentos parciais. O nosso internauta aqui, Eugênio Melo, ele manda uma sugestão, né? A cidade tem muitos impostos atrasados. Isso pode ser um projeto com um desconto para quem negociar os impostos em geral, traria uma receita maior para o município. Sem dúvida. Tá na Câmara, inclusive, sendo discutido. E os empenhos foram cancelados, só para concluir a questão do pagamento. Então, muitas pessoas, empresas de estrutura familiar, em que o pai, a mãe e os filhos trabalham, eles não receberam. E não existe documento na prefeitura dizendo que eles prestaram o serviço. Então, nós estamos fazendo um trabalho, o Jefferson, que é o nosso secretário da Fazenda, e toda a sua equipe, tem feito um trabalho muito legal de buscar a comprovação desses serviços que foram prestados. Caso, por exemplo, dos artistas que tiveram terça-feira lá na Câmara. É exatamente isso. Eles fizeram o trabalho, eles trabalharam desde julho do ano passado para a Prefeitura, fizeram o trabalho. No dia 28 de dezembro, todos os seus empenhos foram cancelados. O senhor foi mal interpretado, vereador, na fala que fez na tribuna em relação a esse pessoal? Não há má interpretação. O que acontece é o seguinte, a gente quer ajudar, mas a gente tem o direito de... Numa democracia, você fala e você escuta. Existem regras, existem formas de você se expressar. E eu quis conversar com o pessoal da cultura, sugerindo que a gente fizesse uma comissão, porque é praxe fazer isso na Câmara, é uma prática que a gente já faz desde sempre, desde que a Câmara existe, uma comissão para conversar com os vereadores nos bastidores da Câmara, que o plenário, ele não é um plenário, não está disponibilizado para ninguém usar o plenário, apenas os vereadores podem usar o plenário, inclusive o microfone. Então, o que eu sugeri para eles foi isso. E eles não estavam muito interessados em conversar. E aí, enquanto eu tentava falar no microfone, eles gritavam da plateia para me interromper. E isso não é democrático. E eu sei muito bem o que é democracia. Meu pai foi cassado pela ditadura militar em 68. Meu pai quase que foi aniquilado pelo regime militar. Então, a gente sabe muito bem o que é isso. Eu vivi na pele isso, então eu sei o quanto custa quando a nossa liberdade é retirada. Então foi isso que eu quis colocar para eles lá, que todo mundo tem o direito de falar. Tite, na Câmara, você falou a respeito agora do G19. E o último movimento político fora da Câmara foi justamente a repercussão dessa iniciativa da presidente do PMDB de São Caetano de retirar o processo que envolvia o partido em relação à campanha do agora prefeito José Eurico Júnior da chapa do PSDB. Esse gesto foi interpretado politicamente como uma possível reaproximação do PMDB ao governo Auric em São Caetano do Sul. Como é que você avalia o PMDB hoje na cidade? O PMDB tem uma chance muito grande de ser renovado e renovado de uma maneira muito boa. Você tem 3 vereadores lá que têm uma experiência e uma capacidade muito grande, que é o Pio, o Sidão e a Sueli Nogueira. Aliás, o Pio está nos acompanhando, um abraço, Maurício Fernandes, o Rubira, está prestigiado, viu, Tite? Um abraço aos meus colegas vereadores, gosto muito deles. E o PMDB tem uma possibilidade muito grande de ser renovado e seu partido de importância é que ele sempre foi, não só nacionalmente, como na história de São Caetano. Meu pai, quando eu disse que meu pai foi caçado pelo golpe militar de 68, pela ditadura, ele era do MDB, que depois virou o PMDB. Eu acho o seguinte, Leandro, eu não vejo grandes maquinações com relação a essa retirada das partes que você citou do processo. Não, porque o processo não para.
Eles estarem ou não estarem no processo, juridicamente não muda nada, mas politicamente foi interpretado como um gesto. Eu vou dizer uma coisa para você, eu acho que o grande problema é financeiramente, porque você tendo muitos processos na justiça, eles custam muito caro, custa muito caro você manter advogados, né? E existem processos que vão aparecer de Tribunal de Contas, processos da Justiça Eleitoral. Quem é ordenador de despesa, volto a falar mais uma vez, é uma vida muito difícil que você tem. Você não vê o PMDB como oposição em São Caetano? Hoje? Hoje. Não, hoje eu não vejo o PMDB. Não, veja bem, hoje nós estamos fora do processo eleitoral. Vamos falar hoje de Câmara dos Vereadores. Eu vejo hoje o PMDB como um partido independente que tem vontade de construir uma comunicação com a cidade. E para isso ela depende de algumas ações que estão sendo feitas também pelo governo. Eu vejo eles de uma maneira muito autêntica e muito legítima deles aspirarem a essa renovação partidária. Esse processo hoje, que está aparentemente calmo em São Caetano, a política, como você disse, eleição é a cada 4 anos e tem uma eleição no meio, que é a questão de deputado estadual e federal, que também muda o cenário. Você acha que tem prazo de validade para acalmar ou para acabar, tendo em vista agora que você tem que declarar apoio para deputado estadual, deputado federal? Ou você acredita que o prefeito Auríquio vai se manifestar e apoiar uma dobrada da cidade? Eu acredito que sim. Eu acho que esse equilíbrio, Leandro, ele é muito, muito tênue. Sabe, em política, às vezes você acha que, às vezes a gente chega lá e fala, bom, hoje vai ser uma sessão tranquila, porque é uma característica do trabalho do vereador também. Você não trabalha só na sessão, você não trabalha só no plenário. Você trabalha os 7 dias conversando com as pessoas. Então você chega lá no plenário e fala, bom, tá tudo conversado, tá tudo legal, nós vamos hoje ter uma sessão tranquila. E nada disso acontece, muda completamente. Às vezes é uma surpresa. Então a política é a mesma coisa. Você acha que tá tudo calmo, o ambiente político está calmo, de repente surge uma notícia, surge um movimento e a coisa também, ela tem um equilíbrio muito leve, muito tênue, não é fácil de se manter não. Você vai ter agora um processo eleitoral, você tem uma geração nova, que é a geração que vem logo abaixo da minha e do Auríquio, que é a geração do Beto Vidosky, do Pio Mielo, do Fábio Palácio, que é uma geração que está querendo subir aí na escala política, estão querendo já se posicionar para algumas outras situações, que vão vir com bastante vontade, vão querer fazer muita coisa acontecer, do próprio Marcel Munhoz, do Edson Parra. Então você vai ter agora algumas discussões que podem dar aquela tumultuada no processo. Então, tranquilo, política nunca é. O vereador aqui, Moacir Rubira, mandando uma mensagem falando que a melhor reforma hoje é a política para acabar com os partidos de aluguel, com o voto distrital e o voto não obrigatório. Também defende o voto não obrigatório, Tite? Eu defendo o voto não obrigatório. Acho que tudo aquilo que você é obrigado a fazer, eu defendo, na verdade, a redução do tamanho do Estado na vida do indivíduo. Estado mínimo? Estado mínimo, Estado pequeno. Acho que o Estado ele tem que se ater. Essa questão, o dinheiro público, gente, não existe dinheiro público. Existe dinheiro que sai do meu bolso, do teu bolso, e vai para a prefeitura, vai para o governo do Estado, vai para a União. E ninguém está tendo cuidado com isso. Então, não, porque nós vamos pegar o dinheiro público. Você vê o que foi feito com esse dinheiro todo do BNDES, esse dinheiro que foi investido nessas empresas, naquelas empresas fantasmas do Ike Batista, OGX, OSX, as empresas da JBS, a Odebrecht, o investimento que foi feito na Bolívia, em Cuba, no Porto de Mariel. Isso é dinheiro público, é dinheiro que sumiu, é dinheiro que não vai voltar nunca mais. É dinheiro que você, por exemplo, não usou para fazer a iluminação do Nordeste, que você não conseguiu fazer o saneamento básico do Maranhão. Sabe, você tem o estado do Maranhão, eu não quero falar uma bobagem aqui, mas acho que ele não tem saneamento básico em 10% do estado. Sabe, nós tivemos um período de bonança, nós tivemos um período de crescimento econômico que talvez a gente nunca mais tenha. E nós jogamos tudo isso fora. Então, é uma pena que tudo isso tenha acontecido com o Brasil. Agora, o Rubira está certo. É a mãe de todas as reformas, é a reforma política. Tite, o PEN se diz oposição. O PEN? O PEN se diz oposição. Surpreendeu? Não. Eles tiveram um candidato próprio. Teve um candidato deles que foi candidato a prefeito, deram a chapa de vereador contrária à chapa do prefeito Auríquio, então normal eles se colocarem como... Mas o vereador não faz oposição. É que tá, é que eu disse para vocês, a oposição, você citou uma frase bacana, como é que é a situação? É a base aliada, mas não alienada. Exatamente. E não pode ter oposição, do quanto pior, melhor. Exatamente. O Caio Funac, é um menino... É um desses jovens que está vindo agora dar uma contribuição, é oriundo de uma família que trabalha há muitos anos aqui em São Caetano, que tem muita história na cidade.
E ele vem dar essa contribuição para nós também, para a cidade de São Caetano do Sul. Então você não pode, gratuitamente, mesmo porque é um menino inteligente, ele estudou, né? Ele tem mãe, né, que orienta, ele tem família. Ele não pode chegar e vendo a situação que nós estamos enfrentando e simplesmente fazer oposição por oposição. Ou vocês acham que algum político, por exemplo, gosta de cortar benefício? Nenhum político gosta de cortar benefício, muito pelo contrário, gosta de aumentar benefícios. Então, por exemplo, quando você é obrigado a cortar algum benefício, é porque existe uma razão intrínseca que não tem alternativa. A gente adoraria continuar dando uma série de coisas. Então, ele tem esse conhecimento, ele tem essa sabedoria, ele não tem o vício da demagogia. Porque a demagogia, gente, olha, sinceramente, é um dos maiores crimes que pode acontecer. A pessoa ficar te enganando, te prometendo, levando você a acreditar que o paraíso na terra é possível através da mão do Estado. Não é. Não vai ser nunca. Então, a demagogia a gente tem que combater todos os dias. E o Caio é um menino muito inteligente, ele não é demagogo e ele sabe o caminho que ele está andando e vai dar muita contribuição para a cidade de São Caetano. E eu sei que o relógio está apertado, mas só antes, e aliás, quero mais uma vez agradecer a agenda aqui do Tite Campanella. Só vamos pedir para o prefeito Auric aguardar, porque a gente sabe que a próxima agenda do Tite é justamente com o prefeito, então continue assistindo também. Aliás, esperamos o prefeito, assim como já fez o líder do governo, o prefeito está aqui conosco também para fazer um balanço e falar do dia a dia da cidade. Agora vamos falar de esporte. Vamos falar de esporte, é com ele, o nosso capitão, Luciano Luiz. Boa noite, Luciano. Boa noite, Leandro Amaral. Boa noite, Amanda Sinac. Estou chegando para falar de esportes aqui no programa Grande ABC Notícias. Rodada do Campeonato Brasileiro, a quinta, começou ontem e boa para as equipes de São Paulo. Exceção, é verdade, a equipe do Palmeiras, que não está bem. 4 jogos sem vitória. O Verdão ontem perdeu para o Coritiba pelo placar de 1-0, bem no aniversário do treinador Cuca. Mas para a alegria sua, Leandro Amaral, o seu Corinthians, hein? Venceu bonito no Rio de Janeiro, 5-2 o Vasco da Gama. E tem gente que falava por aí que o Corinthians só vencia de 1-0, que 2-0 era goleada. Fábio Carille aos poucos vai montando um time ofensivo e extremamente competitivo. Assumiu a liderança desta competição depois desta maiúscula vitória. O Santos Futebol Clube jogou diante de 15 mil torcedores no estádio do Pacaembu e venceu o Botafogo, com gol do jogador Vitor Ferraz aos 50 minutos da segunda etapa. Elano estava à beira do gramado como treinador, mas Levir Coupe, já contratado pelo Santos Futebol Clube para comandar a equipe ao longo da competição, não só do Campeonato Brasileiro, mas também Copa do Brasil e Libertadores da América, será apresentado nas próximas horas na Vila Belmiro. Hoje, fechando a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo Futebol Clube está neste momento atuando diante do Vitória, até agora 0-0, meu caro Leandro Amaral e Amanda Sinac. No que diz respeito ao esporte do ABC, uma boa notícia. Jô Fernandes, atacante revelado nas categorias de base do AD São Caetano, nascido e criado na cidade, está de volta. Passou por um longo tempo se recuperando de 2 cirurgias no joelho e já volta a trabalhar com bola e deve estar à disposição do técnico Luiz Carlos Martins já na abertura da Copa Paulista diante do Santos Futebol Clube, dia 1º de julho, no estádio Anacleto Campanella. Informação para o torcedor do São Bernardo, Tigrão do ABC, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, irá atuar na próxima semana a 4ª rodada desta competição, mas o jogo contra a equipe do Foz do Iguaçu será com portões fechados, então não adianta ninguém querer ir até o sul do país, porque consequência de uma punição da Confederação Brasileira de Futebol, será portões fechados sem torcedores para Foz do Iguaçu e também a equipe do São Bernardo, que lidera o seu grupo na competição. Amanhã eu volto trazendo muito mais do esporte aqui no programa Grande ABC Notícias, toda a expectativa do que vai rolar no final de semana do esporte. Boa noite, Amanda, boa noite, Leandro, e até amanhã. Bom, estamos de volta aqui e no Grande ABC Notícias a gente comenta aqui, não tem pegadinha, não tem o espaço, é democrático com a participação. A gente não está nominando porque, graças a Deus, muita gente, exceto os colegas de Câmara aqui que fizeram os seus comentários, mas muita gente... Eu sei que a gente também não vai passar a gente não cita os nomes, mas o conteúdo que é construtivo, que é do dia a dia, a gente coloca. E mesmo quando é crítica também. E por isso, Tite, eu quero resgatar aqui um ponto. Na campanha de 2012 houve toda aquela polêmica, daquela conversa
causa envolvendo o até então candidato a prefeito, que depois desistiu da candidatura, Edgar Nóbrega, a gravação daquele áudio, daquele vídeo, e logo na sequência, você como secretário de governo deixou o governo Auric, que era o segundo governo. Tem gente perguntando como é que você avalia esse caso hoje? Houve alguma repercussão na esfera judicial por parte sua, por parte do Edgar Nóbrega? O Edgar Nóbrega recentemente esteve aqui, disse que foi injustiçado naquela situação. Como é que o senhor analisa esse fato? Olha, em primeiro lugar, esse caso foi parar no Ministério Público. O Ministério Público investigou e arquivou. Não achou nenhum indício de crime, nenhum tipo de problema maior. Na verdade, Leandro, para não entrar muito em detalhes, eu combato o PT há muitos anos. Eu sempre achei, desde o surgimento, que o PT era um corpo nocivo para a política nacional. E o tempo me mostrou que eu estava certo. E aquilo que aconteceu naquela época era um embrião, não era um embrião, porque o embrião aconteceu muito tempo atrás em Santo André, mas era a forma com que o partido se comportava em todos os lugares que ele existia. E ali foi só uma amostra municipal do que o PT fazia a nível nacional. Você acha que o Edgar foi injustiçado na história? Na verdade, aquele vídeo não era para ser divulgado nunca. Aquele vídeo era um registro meu e eu jamais propiciei que ele fosse divulgado. Felizmente ele foi obtido de forma e como errada. É que ele foi como é que ele caiu? Ele foi obtido de forma errada e não foi divulgado por mim, não foi divulgado por ninguém do meu relacionamento. Ele foi obtido de forma errada e foi divulgado de uma maneira que a gente não esperava. Mas o Edgar não sabia da gravação? Não. Era um registro procedimento, o registro seu. Ok. Bom, só para ver como a gente coloca aqui todos os questionamentos dos internautas e também só já complementando, agora nós vamos tocar aqui com o Tite até o final, abrir esse espaço na agenda. Só antes, Tite, nós vamos atualizar aqui uma notícia, infelizmente, que aconteceu agora no finalzinho da tarde, comecinho da noite, em Santo André. Nós temos imagens, inclusive. Primeiro as fotos, produção, por gentileza. Um ônibus pegou fogo na parte rebaixada da Avenida Perimetral em Santo André, por volta das 5h30 da tarde. Nós temos inclusive o vídeo perfeito. Foi um cinegrafista amador que fez o registro dessas imagens, justamente ali na altura do prédio do Semasa, o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André. Equipes do Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Trânsito e Polícia Militar estavam no local. O fogo se alastrou rapidamente e os bombeiros trabalharam muito para combater o incêndio. Ainda não há informações sobre vítimas. Pois é, nossa reportagem recebeu esse vídeo que você acompanha nesse momento, na hora do ocorrido, bem ali na parte rebaixada mesmo da perimetral e bem em frente também ao Semasa, ali naquele eixo entre o Semasa e a Prefeitura de Santo André. Também agora à noite, profissionais da educação que a gente destacou aqui em São Caetano fizeram um protesto em frente à Câmara, inclusive que a gente destacou aqui também com o Tite Campanella, lá, imagens que nós registramos há pouco na Câmara. Que eles cobram o dissídio, segundo eles, 100 dias sem o benefício. Pois é, e o Tite já comentou aqui também a respeito disso. Todo protesto pacífico é bem-vindo, essa é a democracia. Tite Campanella, dava para ficar aqui horas e horas ainda nessa pauta. Eu bateria papo. Tem mais uma coisa, além do dissídio, eles cobram também o plano de saúde. É importante deixar claro. Tem previsão no plano de saúde? Não, ainda licitação. Não. Está em licitação. Como eu disse para vocês, desde o momento que você faz o orçamento, vai o sistema UDESP do Tribunal de Contas, registre, você tem que ter o grupo segurável, quer saber quem são os profissionais que vão ser cobertos pelo plano e tudo mais. Mas é muito importante deixar uma coisa clara aqui. Às vezes a população, poxa, você vai fazer plano de saúde para funcionário da prefeitura? É que o funcionário da prefeitura, ele tinha um instituto de previdência próprio, que atendia também a saúde desse funcionário, que era o antigo IPASME. E o IPASME, ele custava extremamente caro para a cidade, como todos os institutos de previdência, ele era profundamente deficitário e ele foi extinto. Então, como forma de compensação na negociação que aconteceu na época com esses funcionários públicos, foi negociado a aquisição de um plano de saúde para eles. Por isso que existe essa diferenciação. Isso, e só aproveitar também a oportunidade. Ontem deu muita repercussão, nós trouxemos aqui nos estúdios o Kaique Marcati. Ele era presidente nacional da juventude do PSC, se envolveu numa polêmica de ter enviado uma nude aí para uma militante política e acabou perdendo o cargo no comando da juventude do PSC. Vamos resgatar um trechinho dessa entrevista para quem não acompanhou.
depois de toda essa repercussão, depois do que aconteceu, achei que ficaria ali no inbox, no privado, entre eu e ela, aquela discussão. Muito pelo contrário, ela, de uma forma criminosa, né, que nem a lei Carolina Dickmann garante a todas as pessoas, ela simplesmente publicou aquilo ali, colocou em público uma situação entre eu e ela. A partir daquele momento ela teria todo o direito de procurar as autoridades, de procurar os meios cabíveis, se tivesse descontente com o conteúdo. Tite, o que você acha dessa atitude dele mandar essa nude? Ele pediu desculpas, mas de uma forma geral, qual a sua opinião sobre isso? Olha, em primeiro lugar, eu não julgo ninguém. É muito difícil, principalmente porque o Kaique, eu conheço o Kaique, eu gosto muito dele. É um jovem, né? E você, às vezes, pela juventude, você erra e erra de formas... Mas isso são realidades que a gente tem hoje, né? Esse negócio eu vejo assim, eu tenho vontade de ver fotos minhas do colegial, mas nem câmera fotográfica, a gente não tinha. Então não tem... Hoje em dia todo mundo tem fotografia toda hora, do telefone, celular e tudo mais. Então, mas são algumas... Eu queria colocar uma coisa aqui que é muito interessante também. Vocês falaram de fake. Fake não é nenhuma novidade. Desde os primórdios da política, existem as pessoas covardes que usam, por exemplo, antigamente existiam as filipetinhas, né? As pessoas faziam uma filipeta acusando o adversário de determinada coisa e passava na madrugada soltando as mentiras. Ou os jornais apócrifos também, né? Que você também passava a madrugada, se acordava cedo, você ia na rua, tinha um monte de jornal sem nome do editor-chefe, sem nome da gráfica. O fake nada mais é do que isso, né? Que são esses panfletinhos que aconteceram. Na rede social. Pode criticar, mas assina, né? O que eles têm em comum de 1900 e bolinha com a época atual é a covardia, né? A covardia exacerbada, porque o cara não tem coragem de colocar o nome, então fica muito difícil de você debater. Bom, recebemos aqui hoje na TV Grande ABC o líder de governo e vereador Tite Campanella. Muito obrigada, Tite, pela participação. Obrigado. Leandro. Isso, e boa noite, Tite. Obrigado. Fique à vontade para suas considerações finais. Olha, quero falar duas coisas. Eu vim aqui para ficar meia hora, porque eu tenho um compromisso agora, e foi tão bom que eu resolvi ficar mais. E a Amanda é mais bonita pessoalmente do que pela televisão. Essas duas coisas que eu queria dizer. Obrigado a todos que assistiram a gente até agora, e quando for necessário, só me chamar que eu volto. O espaço aqui sempre democrático. Muito obrigado, Tite, assessoria do Tite aqui presente, e principalmente a você que nos acompanha aí na telinha, na telona. Críticas sempre bem-vindas, sugestões sempre bem-vindas, elogios também sempre é gostoso, né? Mas esse é o papel da TV Grande ABC, levar até você opinião de situação, de oposição, falar do dia a dia da política. A gente costuma dizer, falamos tanto de novela, de futebol, por que não falar da política, que é o que pode transformar a vida das pessoas? Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos.